Capítulo 5 continua a tragédia. Antes de começarmos, não esquece de clicar no curtir e seguir o nosso canal, o Lisquez Oficial. Eu espero que vocês gostem da leitura. Comecei a ouvir barulhos de algo roendo o caixão. O que seria? Ratos. Só podiam ser ratos. Sim, eles deviam ter cavado um buraco sobre o caixão. Eu me apavorei com a ideia. Meu Deus, gritei eu, acuda-me. Mas de nada adiantou meu pedido de socorro. Ninguém me ouvia, nem Deus. Senti caírem sobre minhas feridas farelos de madeira apodrecida. Estavam quase furando o caixão. Logo, entrariam em seu interior. E isso aconteceu. Foi um horror. Eles estavam famintos e eram muitos. Lançaram sobre mim com uma fúria indescritível. Eram dezenas deles. Sentia minhas carnes sendo arrancadas pelos dentes afiados. Aquilo era o inferno. Se ele realmente existia, eu estava vivendo os seus horrores. Clamava a Deus que me matasse de uma vez. Não sabia como ainda estava vivo. Clamei e não fui ouvido. Desisti de clamar por Deus e pelos santos. Para quê, se eu não era ouvido? Uma revolta intensa tomou conta de mim. A dor insuportável não era menor que o ódio. Odiava minha esposa, meu sogro, os índios, o negro, a tudo eu odiava. Maldita a humanidade que permitia tal sofrimento a um ser humano. Os ratos se fartavam em meu corpo. Sentia suas presas rasparem meus ossos para lhes arrancarem até as últimas lascas de carne. Como doía! Quantas lágrimas eu derramei de dor, desespero e pavor. Eu já sentia todos os meus ossos expostos e eles insistiam em roê-los. Quanto desespero, meu amigo! Já não pensava em mais nada além do meu estado. Cheguei a blasfemar contra Deus e os santos para me deixarem ali, preso e paralisado. Quando as presas dos ratos, todos insaciáveis, tocavam em meus ossos, eu urrava de dor. Sim, no desespero, eu gritei com toda a voz que se Deus não me ajudava, então que o demônio viesse em meu auxílio. Por que fui falar uma coisa dessas naquele momento? Pouco depois eu vi todos os ratos guincharem horrivelmente. Não atinei com o pavor dos ratos até ver uma enorme cobra no meio deles. Muitos conseguiam fugir pelo buraco por onde haviam entrado, mas outros eram picados pela cobra. Logo, uma outra cobra da mesma espécie começou a descer pelo buraco. Era um pouco maior que a anterior. Os ratos que conseguiam subir pelas paredes do caixão até a saída saíam guinchando de medo. Não voltavam mais. Quanto aos que ficavam, as cobras iam matando-os. Era um horror as cenas a que eu assistia. E aquelas cobras rastejando sobre o meu esqueleto, então? Como era tétrico este contato com elas. Quanto medo eu sentia. Eu já não ligava mais para a dor, o pavor era maior. O que mais restava me acontecer? Malditos, sogro e esposa que haviam me enterrado vivo. Eu vi as cobras comerem alguns ratos, depois se enrolaram uma de cada lado de mim e dormirem. Por quanto tempo, não sei dizer, até hoje. Uma delas começou a se rastejar rumo ao buraco de saída. Passou sobre o meu esqueleto. Já estava paralisado há tempos e procurei não me mover mais ainda, se é que isto seria possível, pois era só ossos. Não havia roupa alguma a cobrir-me, tudo havia sido roído pelos ratos. Mais tarde, a outra cobra saiu também. Melhor assim, pensei. Engano meu, pois os ratos voltaram. Não tantos como da outra vez. O desespero tomou conta de mim novamente. Aquilo foi uma armadilha das duas cobras, pois pouco depois elas voltaram e atacaram os ratos. Tinham nova refeição fresca, pensei eu. Depois da refeição, dormiram sobre o meu esqueleto. Uma delas se aninhou entre minhas pernas e a outra no meu tórax. Minhas narinas sentiam o seu cheiro peçonhento. Fechei os olhos, mas de nada adiantou, pois continuei vendo. A proximidade era tanta que eu temia respirar muito forte e acordá-las. Mais tarde, não sei quanto tempo depois, ela começou a mover-se. Passou sobre a minha cabeça. Senti seu corpo escamoso deslizar sobre o meu rosto. Não movi os lábios para não provocá-la. Lentamente, foi indo para os meus pés. A outra cobra começou a mover-se também. Emitiram um som que logo descobri era um chamado para o acasalamento, e elas iniciaram o seu macabro ato sexual. Eu sentia tudo estarrecido. Não era possível que tudo isto estivesse acontecendo comigo. As cobras saíam e quando alguns ratos entravam, elas vinham comê-lo. Isso já havia virado rotina. Algum tempo depois, a fêmea pôs uma ninhada de ovos. Isto me apavorou mais ainda. Aquele buraco iria se transformar em um ninho de cobras. Acho que preferi os ratos. Logo, os ovos começaram a se partir e saíram pequenos filhotes. Mal haviam nascido e já rastejavam sobre o meu esqueleto. Eu vi uma delas se alojar no meu pescoço. Alguns dias depois, famintas picavam meus olhos, na tentativa de comerem algo. Como eram doloridas as picadas. De vez em quando, uma delas, após muito esforço, conseguia sair do buraco. Para mim foi um alívio quando todas saíram. Até as duas grandes se foram.
Pude me acalmar um pouco após isso. Consegui mesmo dormir um pouco. Por quanto tempo eu não sei, mas eu acordei assustado quando eu senti as cobras rastejando sobre mim. Dei um grito de pavor quando vi a bocarra de uma delas próxima da minha boca. Acho que ela não ligou para o meu grito, pois abaixou a cabeça e envolveu meu pescoço. Aquilo era mais do que eu podia suportar. Eu comecei a sufocar com a pressão. Dita enviada dos infernos, gritei cheio de medo e de ódio. Não podia mais suportar aquilo. A minha revolta tinha uma finalidade. Queria que ela me desse uma picada mortal. Somente assim eu poderia me libertar de tão medonho pesadelo. Mas nada ela fez. Isso me revoltou mais ainda. Voltei a xingar e a blasfemar. Malditos índios e maldito casamento dos infernos que me conduziram a este pesadelo. Os céus me esqueceram, os infernos nem ligam para mim. Clamei por Deus e não fui ouvido, clamei pelo diabo e também não fui. Que maldição recaiu sobre mim? E estas serpentes, acaso gostaram do meu inferno pessoal? Minha revolta levou-me à loucura. Eu gritava em desespero, mas sabia que ninguém me ouviria, seria tudo em vão. De repente, uma voz me assustou. Quem está aí embaixo? Ajude-me, por favor, clamei eu. Quem é você? O que faz aí embaixo? Eu sou o barão de tal e fui enterrado vivo aqui. Há quanto tempo está aí? Não sei, perdi a noção do tempo, parece uma eternidade. Pode me tirar daqui? Sob certas condições, eu o tirarei rapidamente. Que condições? Assustei-me com esta frase. Você não tinha escravos há tempos atrás? Sim, muitos. Mas o que isso tem a ver com a sua ajuda? Simples, barão. Você será mais um dos meus escravos. Eu, um barão nobre, ser seu escravo? Nunca. Prefiro conviver com as cobras. Você é quem sabe, idiota. Não voltarei aqui novamente quando ouvir seus gritos de horror. E olhe que eu estou vendo chegar mais cobras para entrarem no buraco em que você está prisioneiro. E era verdade. Eu vi entrarem diversas delas naquele instante, cada uma mais horrível que a outra. Tire-me daqui, pelo amor de Deus, exclamei eu. Não fale este nome, idiota. Não vê que blasfemou contra ele? Não tem esse direito, esquelético asqueroso. Não importa por quem seja, mas tire-me daqui. Somente sob aquelas condições. Do contrário, fique aí por toda a eternidade, pois os do alto já o excomungaram há muito tempo. Eu aceito suas condições, mas tire-me daqui, por favor. Está bem, vou tirá-lo. Segura minha mão e eu o puxarei para cima. Não posso mover-me, estou paralisado. Vou agarrá-lo e tirá-lo num instante. Neste momento eu vi um cara chegar até mim. Era horrível sua aparência. As unhas eram longas e curvas. Não era uma mão humana, mas sim de um cadáver desencarnado. Pegou num dos meus braços e puxou-me num golpe só. Eu atravessei a terra e fui colocado em pé. Estava duplamente paralisado. Uma era a paralisia que me atingira há tempos, a outra provocada pela aparência dele. Era um esqueleto enorme, vestido com um longo pano negro. Tinha na cintura uma longa espada com uma pequena caveira no cabo. Na cabeça, um elmo usado pelos cruzados. Seu rosto era só ossos. Não havia olhos, boca, nada, enfim. Eu estava paralisado com tão grotesca figura. Ele deu uma gargalhada cadavérica. Sim, aquele foi mesmo uma gargalhada cadavérica. Está assustado com a minha aparência, estúpido? Sim, estou, disse eu trêmulo. Pois olhe-se neste espelho, idiota. Dei um grito de horror quando me vi no espelho. Eu também era um cadáver, um esqueleto igual a ele. Demorei um pouco para me reequilibrar. O que houve comigo? Quem é você? Você não. A partir de agora trate-me por amo ou senhor. Eu aceito qualquer um dos dois. Você morreu, estúpido. Não percebeu ainda que é impossível alguém viver sem carne ou vísceras? Sem ar para respirar como você viveu sob o solo? Olha a sua volta. Eu olhei. Estamos num cemitério. Olha ali no seu túmulo. Virei-me e vi uma placa com meu nome escrito. Barão de Tal, nascido em 1716 e morto em 1764. Eu morri? É mais estúpido do que eu imaginava. Sim, idiota. Você morreu há 4 anos atrás. E já estamos em 1768. Impossível, você está me iludindo. Eu iludindo você? Como acha que ainda pode falar comigo após tanto tempo sob o túmulo? Eu comecei a pensar assim. Isto tinha sentido. Eu não poderia ter sobrevivido sob aquele túmulo. Morreria asfixiado. Isto mesmo, idiota. Teria morrido asfixiado mesmo. E foi o que aconteceu. Jogaram-no aí e não notaram que ainda vivia. Mas quem morreu foi sua carne, não seu espírito. Você, digo, senhor, ouve meus pensamentos? Sim, isto é para você saber que eu sou o seu amo e senhor. Meu Deus, que horror, transformei-me num esqueleto. Ele deu-me uma chicotada violenta. Eu não tinha visto o chicote em sua garra direita. Por que me bateu? Não vê que nós somos os esquecidos por ele? Aqui não o aceitamos e não falamos dele em hipótese alguma. Nunca mais pronuncia este nome. Não vê que foi amaldiçoado por ele? Será que não percebe que foi abandonado por todos? Alguém veio rezar em seu túmulo? Acaso acenderam uma vela em sua intenção? Eu nunca ouvi ninguém vir até aqui. Onde estava sua amada e os outros que herdaram sua fortuna e que não se lembram de você? Mas se eu estava morto, você não mandou rezar missas por seus pais? Sim, foram diversas, em intenção de suas almas. Então,
Acho que eu fui abandonado. Sim, somos os amaldiçoados. Ninguém se lembra de nós. E onde ela está agora, Senhor? Como eu vou saber? Não saio daqui do cemitério. Talvez, como agora é noite, ela esteja nos braços de alguém amando o estúpido. E tornou a dar uma de suas gargalhadas tétricas. Eu fiquei a pensar. Sim, quem sabe se ela estivesse mandando orar uma missa em minha intenção, talvez algum anjo viesse me ajudar. Acha mesmo possível isso, idiota? Que anjo se dignaria a vir até esta imundície em que você se achava? Acaso você não orou por isto? Sim, orei muito. Foi ouvido? Não, creio que não. Cansei de rezar a Deus e não fui atendido. Novas chicotadas. Já lhe disse para não pronunciar este nome aqui. Nós, os abandonados, o detestamos. Se ele não quis nos amparar após nossa morte, também não o aceitamos como nosso Senhor. E quem é o Senhor aqui? Eu sou o Senhor aqui, e isto é o que lhe interessa saber por enquanto. Agora vamos, pois tenho mais o que fazer. Além de ficar conversando com um idiota como você. Eu não sou idiota. Em vida eu fui um barão respeitado. Tão respeitado que veio para o inferno quando morreu. É um idiota mesmo. Ainda não tomou consciência do seu estado de escravo? Eu não sou escravo de ninguém. Eu sou um barão e eu quero ser tratado como tal. Ele levantou a mão esquerda, digo a garra, e fui lançado novamente à cova, em meio às cobras. Como ele conseguiu isso, eu não sei. Mas eu tremia de pavor. As cobras cravaram suas presas em meus ossos. A dor era tanta que pedi clemência a ele. Senhor, amo meu, tire-me daqui que serei seu escravo para sempre. Juro pelo das trevas que não irá mais me desobedecer ou desafiar. Eu juro pelo que reina nas trevas que o servirei para sempre. Assim é melhor, escravo. E fui arrancado novamente do túmulo. Uma das cobras ainda veio com suas presas cravadas em meu braço. Digo, osso do braço. Ele apanhou-a e ela não lhe fez nada. Enrolou-se em seu braço esquerdo e ficou olhando para mim. Agora você sabe quem manda por aqui? Siga-me. Eu andava com o esqueleto travado e não conseguia articular os ossos. Isso passará com o tempo, escravo. Posso fazer uma pergunta, amo? Faça, escravo. Todas as cobras como essa, digo, não de carne e ossos? Não. Quando você clamou pela ajuda dos infernos, as duas que entraram em sua cova eram vivas, não espíritos caídos. Mas como isso foi possível? O que queria? Acaso pensa que nas trevas existem anjos e socorristas? O inferno respondeu ao seu pedido de ajuda. Enviou as cobras para acabarem com os ratos que o devoravam. Seu pedido foi atendido, escravo. Mas por que duas cobras? Sim, isto foi o melhor que tinham a oferecer. O que importa é que os ratos não o incomodaram mais e as cobras não tocaram em você. Ficaram ali para protegê-lo. Entendo. Mas e por que dessa vez foram estas que vieram? Você adormeceu. Poderia ficar dormindo por séculos. Mas como alguém das trevas quis assim, você foi despertado para nos servir. E não adianta tentar fugir, pois você estará sempre nas trevas. Aonde quer que vá, eu o verei. Entendo. Assim é melhor. É bom que se mostre menos idiota do que realmente é. Pois senão vai ser pior para você, barão. O senhor me chamou de barão? Sim. Você foi um nobre e eu também o fui. Trate-me de príncipe e nos entenderemos melhor, barão. Um príncipe? Isso é ótimo. Nós, os nobres, nos entendemos melhor que a plebe. De onde era o príncipe? Da França. Eu, em vida, fui príncipe da corte francesa. Morri durante uma cruzada. Mas uma cruzada que lutava pelos ideais cristãos veio parar nas trevas? Como isso é possível? Somente porque matei algumas centenas de miseráveis, fui abandonado aos infernos. Não entendi mais nada depois disso. Fui incentivado a ir à terra santa, lutar por um ideal, e quando morri fui jogado nas trevas. Aqui, pelo menos, eu sei que luto por um ideal que conheço. E qual é o ideal? Isso você saberá com o tempo, barão. Agora cale-se. E eu segui até uma campa. Ao lado havia um mausoléu. Você espera aqui nesta campa que eu vou entrar. Mais tarde alguém virá buscá-lo. Fique de guarda.